estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão empolgados para essa nossa aula de história de hoje? Vai ser muito legal. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o monumento histórico praticamente da nossa cidade. E essa aula comigo vai ser aqui, ó, com a professora Sinara Souza. E ali no chat tem uma professora também, ó, que está acompanhando tudo, que é a professora Márcia. Oi, gente! Eu aqui novamente com vocês. Sejam muito bem-vindos! Ah, que coisa maravilhosa, né? E aqui também temos a nossa intérprete de Libras, que é a Elaine, que ela está aqui fazendo a tradução simultânea para a língua de Libras, não é verdade, professora Márcia? Que é tão importante quanto a nossa língua portuguesa. Isso mesmo, muito importante. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o ginásio pernambucano? Será que vocês já viram ele por aí em algum lugar na nossa cidade? Devem ter visto. Não tenho dúvida que vocês viram. Olha só. Então, essa nossa aula de hoje, a gente vai estar passando aqui, ó, para os nossos pontos históricos. Estão lembrados que a gente já falou um pouquinho sobre pontos históricos da nossa cidade? Por que eu falei isso? Vão lembrando aí, vão puxando pela memória o que foi que eu falei dos pontos históricos. E antes de eu começar bastante essa aula, eu vou falar o que para vocês? Eu vou relembrar vocês que a gente está aqui no ao vivo, mas também vocês podem pegar o telefone, baixar o aplicativo do Educa Recife com autorização do responsável e acessar essas nossas aulas. E também, olha, pode acessar lá no YouTube, tá? Bota lá, Educa Recife, e acessa todo esse nosso conteúdo. Então, quando eu falei para vocês sobre monumentos históricos, vocês estão lembrados que eu falei para vocês sobre patrimônios? Patrimônios culturais? Lembra que eu falei esse conteúdo para vocês? Que eu disse assim, ó, são os bens, direitos e obrigação de valor econômico que pertencem a alguém? É quando a gente fala de dinheiro, geralmente? Então, e eu falei também que existe mais de um tipo de patrimônio, professora Márcia. Aqui a Yasmin já está dizendo galo da madrugada, viu? Esse aqui é verdade, é o galo da madrugada, muito bem. Então, quando eu falei de patrimônios, eu falei que existem os patrimônios culturais, eu falei que existem os patrimônios naturais, os patrimônios imateriais. Olha aqui, ó, eu passei aqui, ó. E eu mostrei também para vocês, olha, esse é outra grande gama de patrimônios, que tem o celular, dinheiro, casa, carro, eletrodoméstico, roupas, imóveis, tudo isso são tipos de patrimônio. E a gente diferencia esses patrimônios e classifica para ficar mais fácil o nosso conhecimento. Que eu coloquei aqui para vocês. Ô, Sinara. Oi, professora Márcia. Você mostrou o galo, né? Aí o pessoal já lembrou de quem, viu? Carijó. Carijó, será que Carijó foi o dançar o forró, Sinara? E não, ele não apareceu hoje, né? Ele não apareceu. Aí agora a Ana lembrou. Não, Ana, eu tinha esquecido de Carijó. Eu não esqueci mesmo. só que eu tava esperando pra ver, né? Ah, gente. Eu tava esperando pra ver ele dar uma da graça. Ah, é verdade. É só chamar, mas até que ele não foi enxerido não, porque tem dia que ele é muito enxerido. Hoje ele não foi não, ele esperou alguém perguntar por ele, viu aí, Ana? Então, chegou Carijó pra você. Ai, olha só, muito legal o Carijó, eu adoro ele. Porque me lembra muito o galo da madrugada, né? E deve ser parentes um do outro. Então, olha só, quando a gente está falando dessa história de patrimônios, o galo da madrugada também é o nosso patrimônio cultural. Mas a gente tem um patrimônio material, como aqui os casarões da Rua da Aurora. A gente tem o patrimônio imaterial, que é a receita do bolo de rolo. Ai, eu tô com uma vontade de comer bolo de rolo, professora Márcia, que eu nem te conto. Fala não. Também, olha, Lia de Itamaracá, que é considerado um patrimônio vivo. E a gente tem o patrimônio natural, que é Fernando de Noronha, o arquipélago que faz parte aqui de Pernambuco. E olha só. Nosso Recife, lindo e maravilhoso, como eu falei para vocês, tem mais de 7.000 tipos de patrimônio. Entre eles, este que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o nosso ginásio pernambucano. Olha que prédio lindo! Eu acho esse prédio belíssimo e fica aqui, ó, às margens do rio. Olha, lá na Rua da Aurora. Então, o ginásio pernambucano, lembra ginásio, colégio. Muitas pessoas falam colégio pernambucano, mas o nome dele é ginásio pernambucano, tá?
E olha só, uma foto bem antigona lá, quando ele foi construído lá alguns anos atrás. A gente vai conhecer toda a história desse prédio. Olha só, ele começou sendo o Liceu Provincial de Pernambuco. Alguma coisa aí, professora Márcia? A Yasmin está concordando com você, viu? Ela disse que realmente ele é lindo mesmo, lindo. Viu? Olha só essa foto aqui, como era antigamente. A gente não vê nenhum prédiozinho aqui atrás, olha. A gente só está vendo a nossa câmara aqui e está vendo ali o ginásio com as arvorezinhas aqui. Olha que bonitinho essa foto, bem antiga. Então, ele foi construído no dia 1º de setembro de 1825. Significa que ele tem 197 anos. É isso mesmo? Eu te contei errado, professora Márcia? É isso aí. É isso aí? Acho que é. Não fiz as contas direito, não, Depois faça umas contas aí e diga se eu calculei certo. Olha só, tem várias fotos antigas desse prédio. Eu gosto muito de ficar vendo, porque eu vejo bastante o Recife de antigamente. E a gente está vendo aqui. Esse é o colégio mais antigo em funcionamento do país. Vocês têm noção? Pernambuco sempre pioneiro. Primeiro colégio foi daqui, um dos primeiros colégios foi daqui e é o que está aberto até hoje. Agora, claro que esse prédio, esse colégio em específico, ele já teve vários locais diferentes, até ficar assim um prédio bonitão que a gente está vendo hoje. Ele está localizado, eu peguei lá, fiz uma pesquisa no mapa e olha, ele está localizado aqui, em frente ao Rio Capibaribe, olha só, na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro. Esse aqui, ó, olha aqui, ó. Bonitinho, tá vendo? Aqui é a Rua da Aurora, aqui, ó. Aqui é o Rio Capibaribe e aqui eu tô até vendo ó, que tem uma tagzinha aqui me mostrando que tem uma estátua de Manuel, provavelmente Manuel Bandeira, e aqui, ó, no Circuito da Poesia. Olha que legal. Aqui do lado, a Assembleia Legislativa, que é aquele outro prédio bonitão que a gente viu do lado, e aqui por trás, ó, a Rua da União, tá vendo? Aqui nessa paralela aqui é a Rua Mamed Simões e a outra aqui, ó, outra paralela, é a Rua João Lira. Então, quando vocês quiserem pesquisar ou ir a esse endereço, vocês podem procurar aqui, ó, na Rua da Aurora, tá bom? A Ana, viu, professora Sinara? Disse que já viu sim, agora só que de longe. E olha só, essa aqui é a visão aérea desse mesmo local. Nesse espacinho aqui na frente, tem algumas esculturas, tem alguns banquinhos, dá para você sentar, aproveitar a paisagem linda e maravilhosa do Recife, dá para tirar foto. Por sinal, ali na frente está a escultura do caranguejo, que é do movimento do Mangue Beach. Vale o passeio, tá? Só para conferir assim um prédio bonitão de longe. Então, tá aqui, ó, bem bonitinho, tá vendo, ó? Esse aqui são os telhadinhos dele. A gente está vendo que ele é bem simétrico. Um lado é igual ao outro. Esse colégio é muito importante para a gente, porque todo mundo que estudou lá sempre guarda com carinho as recordações que tem desse local. Pelo menos quando eu estava fazendo minhas pesquisas, professora Márcia, sobre esse prédio, todo mundo falava bem. Não vi uma pessoa falar mal dessa instituição. Então, vale a pena conhecer. A gente vai fazer agora ó, uma volta ao tempo, porque a gente estava trabalhando com história, tá? Então, a gente vai resgatar alguns momentos históricos desse prédio e entender por que ele é tão importante para a gente. Então, a gente vai viajar pela história do Brasil e pela história de Pernambuco. E vai começar aqui com esse senhor, que é o senhor José Carlos Meirinque da Silva Ferrão. Ele era o presidente provincial de Pernambuco. Vocês sabiam que a gente tinha um presidente provincial? Gente, tem que estudar a história para entender um pouquinho mais, tá? Olha só, esse senhor aqui, ele era o presidente de Pernambuco. E olha, antes da nossa bandeira ser a bandeira que a gente conhece, a bandeira era assim, ó, vermelha e azul, olha. Tô colocando ela aqui até grandinha pra gente, ó. A província de Pernambuco foi uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e, posteriormente, do Império do Brasil, tendo sido criada em 28 de fevereiro de 1821 a partir da capitania de Pernambuco. Então, a gente tem que lembrar o quê? Olha só, primeiro o Brasil foi uma colônia.
Quando o Brasil era colônia, ele fazia parte desse império aqui, ó, que era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Depois, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, a gente virou o quê? Império do Brasil. E depois a gente virou República Federativa do Brasil. Entendem essa ordem? Primeiro foi colônia, depois foi império e depois foi república. Ficou na dúvida? Pergunta ali a professora Márcia que ela vai conversando com a gente aqui, tá? Então, nesse período aqui, foi que aquele senhorzinho simpático começou a ter ideias de criar coisas diferentes para a nossa capitania, no qual que a gente está falando aqui, para Pernambuco. E uma delas foi esse colégio. E olha só, em 28 de fevereiro de 1821, as capitanias, no caso aqui de Pernambuco, se tornaram o quê? Províncias durante todo o período imperial. Seus governantes foram denominados presidentes e eles eram diretamente nomeados pelo imperador. Então, Dom Pedro I nomeou ele para ser o presidente daqui de Pernambuco, tá certo? Então, quando José Carlos Mariátegui da Silva Ferrão virou presidente de Pernambuco, ele virou por vários períodos diferentes, de 1825 a de 1828. E ele foi muito importante para a gente também no que sentido? Vocês lembram também que antigamente a capital de Pernambuco não era Recife? Olha aqui onde era a capital de Pernambuco. Será que vocês estão prestando atenção? Deixa eu perguntar ali à professora Márcia. Será, professora Márcia, que elas estão prestando atenção? E já sabem me dizer antigamente onde era a província, a capital de Pernambuco? Eu acho que estão tão ligados aí na explicação, viu, que estão assim bem atentos, que não estão não querendo responder. Mas aqui a Ana já chegou dizendo que era Olinda. Isso mesmo, antigamente a capitania de Pernambuco era Olinda. Então esse presidente provincial, ele fez essa troca de Olinda para Recife. Então, virou capital de Pernambuco no dia 15 de fevereiro de 1827. Porque eles acharam melhor, mais estruturada e mais cômodo para aqui ser a capital do nosso estado. E o que tudo isso tem a ver com o nosso colégio? Como eu falei para vocês, eles estavam criando coisas novas para essa capital. E eles acharam importante ter um colégio, porque o colégio era necessário para a educação da sua sociedade. E eles criaram esse colégio. E esse colégio, inicialmente, ficava no antigo Convento do Carmo. Vocês estão lembrados, né, da Igreja do Carmo, que fica aqui no centro da cidade? Pronto, então, o colégio antigamente ficava lá. Então, seu primeiro diretor foi aquele senhorzinho ali, ó, que é o senhor Miguel do Sacramento Lopes Gama, conhecido como Padre Carapuceiro, que ele foi um jornalista, um religioso e um político brasileiro muito importante. Então, para vocês terem noção, que quando se criou esse colégio, o primeiro diretor foi esse senhor, que era um homem muito importante aqui na nossa sociedade de Pernambuco. E olha só, ele era tão importante que ele foi até patrono da Academia Pernambucana de Letras. Para vocês que não sabem, essa Academia Pernambucana, ela só aceita pessoas que são muito importantes na escrita, trabalham muito com livros, que são muito influentes nessa área. E para quem não conhecia, essa aqui é a nossa academia, tá bom? Olha só, tem mais coisa. Olha esse cartão postal bonito aqui, ó, do nosso colégio e da nossa assembleia. Bonito, né? As margens do rio, olha, do Capibaribe aqui. Então, como eu falei para vocês, esse colégio, quando ele foi fundado, ele teve muitas mudanças de endereço. Por quê? Eles ainda iam construir o prédio. Então, ficou, olha, de lá para cá. Foram colocando onde foi mais conveniente. Vamos ver um pouquinho essas mudanças? Olha só aqui, ó. Essa foto aqui é bem antiga, tanto é que ela está um pouquinho embaçada. Será que vocês conhecem essa rua? Será que você conhece essa rua, professora Márcia? Olha aí! Eu peguei pesado agora, não peguei? Peguei pesado. Deixa eu dizer assim, é uma rua próxima à Avenida Conde da Boa Vista. E é? É. Nossa, então tá muito diferente, viu? Tá, claro, muito aqui diferente mesmo. O Rauan tá dizendo aqui que é
que é Olinda. É não, tá? Isso aqui é Recife. Olha só, essa aqui, minha gente, é a Gervásio Pires, em 1844, que foi um dos primeiros endereços também do ginásio pernambucano. Olha só, que diferente. Você acredita que essa foto foi tirada lá no Hotel Central, que era um hotel muito importante, é um hotel ainda aqui, que existe no Recife, mas era muito importante naquela época, e era um prédio alto, que dava para a pessoa tirar uma foto dessa, porque não tinha esses prédios altos que a gente conhece hoje não, tá? Olha só, e ele foi mudando de endereço, como eu falei para vocês. O Rauan tinha colocado aqui Dantas Barreto. Eu até tava pra arriscar essa aí também, poderia viu? até ser, verdade. Olha esse ponto histórico aqui também. Vocês estão reconhecendo esse lugar aqui? Ele é outro ponto histórico da nossa cidade. Conhece, professora Márcia? Menina. Estou fazendo um resgate ao tempo aqui, tá, gente? Olha só. É, viu? Resgatando mesmo, diz aí, pra não falar besteira aqui. Vou facilitar. Esse aqui é perto dos Torreões da Alfândega. Tá reconhecendo agora? Alfândega. Alfândega. Passo. Sim, Alfândega, gente. É um shopping que tem aqui, que foi restaurado, que é o Passo Alfândega. Tá lembrado? Olha. Bem, eu tô lembrando dele hoje, né? Mas aí eu não. É, porque essa foto tá bem diferente, Tá gente. muito diferente. Não tem como. E olha só, outro endereço também. Esse aqui já tá fácil. Essa aqui é no nosso habitual, que a gente já conhece. E aí? A Yasmin já chegou aqui, que é o Conde da Boa Vista. Não é a Conde da Boa Vista. Essa é a Rua da Praia. O colégio foi para a Rua da Praia no ano de 1846, tá? Não quer dizer que essa foto é de 1846, não, gente, por favor. Mas ele foi para lá, porque eu não achei uma foto antiga, porque eu queria só botar foto antiga para vocês verem um pouquinho, fazer essa viagem histórica comigo. E aqui? Outro ponto que esse colégio foi, esse aqui, eu acho quase inviável a professora Márcia saber qual é. Porque esse local aqui, ele foi demolido, porque é importante a gente entender também que a nossa cidade passou por muitas transformações. E por que esse local foi demolido? Para facilitar a construção de outras vias de acesso para a nossa cidade. Porque antigamente, gente, não se tinha esses carros e não se tinha esses ônibus que a gente vê hoje. Então as pessoas andavam o quê? A cavalo, de charrete no máximo. Então, com o progresso, como as coisas foram evoluindo, foram necessários rever alguns pontos de acesso da nossa cidade. Inclusive esse ponto aqui. Conhece, professora Márcia? Não estou reconhecendo. Esse daqui é o Pátio do Paraíso. Realmente, não fica meio difícil de você conhecer. Por quê? O Pátio do Paraíso ficava essa igreja bonitinha aqui, que era a Igreja do Paraíso, que também é conhecido como Praça Barão de Lucena, que ela foi demolida, gente, para a abertura da Avenida Dantas Barreto. Lembra que eu falei para vocês que tem coisas da nossa cidade que precisaram ser demolidas para melhorar o acesso e para melhorar as vias? Entre elas foi essa igreja. Eu acho uma pena, né? Porque é muito bonita, mas naquela época os governantes acharam necessários, professora Márcia. Aí pois aconteceu, né? É a modernidade. É, a modernidade. Então, outro endereço é esse aqui. Esse aqui tá fácil. O bom é a professora Márcia olhando para a tela para tentar identificar. Esse aqui tá fácil. Esse aqui é perto do CETEC, professora Márcia. E bem pertinho de nós. É, eu não tô pertinho de nós. Vai, fala logo aí pra gente. Essa é a Rua do Hospício, gente. Ele foi colocado aqui nesse prédio, que é esse daqui, ó. É porque essa foto não tá muito boa. Infelizmente, eu não consegui uma foto melhor pra gente ver. Esse prédio aqui, ele virou uma escola de engenharia, mas hoje ele foi resgatado novamente como um ginásio também, tá? Então, ele ficou aqui por 16 anos, até o ano de 1850. Então, em 14 de maio de 1855, uma lei converte o Liceu Provincial de Pernambuco em um internato de educação pública e de instruções secundárias sob o título de ginásio
Pernambucano. Então, foi nesse período que ele ganhou esse nome, ó, Ginásio Pernambucano. E olha só, eu peguei uma foto bem antiga, essa aqui é antiga mesmo, gente. Vocês vão me perdoar se vocês não conseguirem identificar direito o que está aqui. Mas olha só, estão vendo que tem a ponte aqui, ó? A ponte. Aqui, aqui é onde é o canal que era a Mário Melo. Aqui, nesse ponto aqui, é que está o ginásio pernambucano, que foi uma foto muito antiga que eu achei, quando eles estavam construindo ainda o ginásio, professora Márcia. Por isso que não dá para identificar direito. Tá vendo aí? A gente não tinha antigamente as câmeras fotográficas que tem hoje, tá, gente? Então, a pedra fundamental para esse novo prédio foi lançada no dia 14 de agosto de 1855, tá? E o projeto foi feito por esse senhor aí, ó, que foi o engenheiro José Mamed Alves de Ferreira. Vocês estão lembrados que eu falei Rua Mamed? Fica do lado? Olha aí, quem foi a homenagem a quem? Foi a ele que foi quem criou o prédio, tá? Então, a gente teve uma visita ilustre antes do prédio ficar pronto, que foi em 59, que ele recebeu a visita do imperador Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. E olha só, outra foto bonitinha aqui que a gente tem do acervo do prédio. Então, no dia 1 de dezembro de 1866, finalmente, os estudantes e os professores foram para lá, para esse prédio, organizado, bonitinho. No começo, uma curiosidade, o prédio só tinha o térreo. Depois que fizeram as melhorias, ele foi ter o primeiro andar, tá? Então, e ele teve outros nomes também, só foi outros locais que tiveram, que ele foi locado por enquanto não. Em 1893, ele era chamado Instituto Benjamin Constant. Em 93, é outro nome aqui que ficou igual, mas tudo bem. E em 74, ele virou como o Ginásio Pernambucano, que é o que a gente conhece, tá certo? E olha só, infelizmente, antigamente, os estudantes não ficavam juntos, professora Márcia, sabia disso? Sabia. Sabia que antigamente as meninas e os meninos não estudavam juntos? Sabia sim, que eram todos separados. Infelizmente, antigamente, se tinha a concepção que mulher não precisava estar na escola. Isso, felizmente, já foi, colocado de lado. O lugar da escola é para todo mundo que queira aprender e que esteja na idade lá para estar lá, tá certo? Então, tem hora, tem lugar para todo mundo dentro da escola. Mas, antigamente, no início da década de 50, só se aceitava estudantes do sexo masculino na escola. Depois, em 55, foram aceitas as primeiras turmas femininas, só que ainda eles estudavam separados. Só foram estudar juntos a partir da década de 70, em 1970, professora Márcia. Olha que curiosidade interessante. Não é? Uhum. E olha só o ginásio bonitinho, olha que lindo, todo arrumadinho. Aqui, então, ele é uma referência por ter sido a primeira escola da rede pública a ter o ensino integral. O que é o ensino integral? Que trabalha de manhã e de tarde. O estudante fica lá o dia todo praticamente na escola. E tiveram estudantes ilustres. Uma delas foi essa aqui, ó. Conhece essa escritora, Clarice Lispector? Conhece Clarice, professora Márcia? Sim, conheço Clarice. Gosto muito dela. Uhum. Ela foi uma escritora e jornalista brasileira. Ela foi nascida na Ucrânia e ela fez muitos romances, contos e ensaios. Ela é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Teve mais também, ó. Claudionor Germano, o cantor. Estão lembrados de Claudionor Germano? Que ele sempre trabalha ligado, com o frevo. Conhece músicas que ele canta, a professora Márcia, de Claudionor? Eu devia ter botado uma, né, para os nossos estudantes escutarem. É verdade, eu conheço, mas eu não estou lembrada, porque eu sou meia ruim, assim, para a letra de música, você sabe, né? Só quando toca aí eu acompanho, mas eu conheço, sim, Claudionor. Pronto, então, se você escutou algum frevo, provavelmente você deve ter escutado com ele cantando. A Yasmin colocou sim, eu acredito que é sobre a pergunta de Claudionor, se conhece. Pronto, também a gente tem, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, nossa, eu amava as obras de Ariano Suassuna, né? E aquele Alto da Compadecida, nossa. Eu adoro o Alto da Compadecida. Então, Ariano Suassuna foi um dramaturgo,
é romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado e palestrante brasileiro. Ele foi justamente o idealizador do movimento armorial e autor das obras como O Alto da Compadecida, Pedra do Reino. Tem muitas obras legais dele e muita coisa boa também para conhecer. Por que a gente fala disso tudo? Por que eu estou falando aqui do ginásio pernambucano, gente? Porque é importante lembrar que a gente tem que sempre, como eu coloquei aqui, fortalecer a nossa cultura, resgatar as nossas raízes, para poder o quê? Ampliar essa nossa forma de identidade cultural e, transmitir a nossa cultura de uma forma correta, coesa, bonita. E vocês, gostaram da história do ginásio pernambucano? Vocês conhecem a história da escola de vocês? Como é que ela foi fundada? Por que ela tem esse nome? Sabia que vale a pesquisa? Vale a pesquisa, não é, professora Márcia? Vale sim, né? Eu sei que a Ana ficou aqui colocando, minha gente, não tem uma data que está perto da minha, porque hoje você só trouxe aquilo aqui, bem antigo, ela estava aqui, nossa. Infelizmente não tem, mas você pode pesquisar aí na sua escola, tá? Porque aí você vai saber como é que ela tem esse nome e vão virar historiadores e pesquisadores. Muito obrigada, professora Márcia, pela presença na aula de hoje. Eu que agradeço, professora Sinara, é sempre um prazer. Eu vou deixar aqui um beijo grande para os nossos estudantes e até a próxima aula.